Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos de volta para mais uma live. A mãe estava sumida, mas agora estamos de volta. O nosso convidado já está por aqui. Deixa eu já enviar o convite para ele. Então vamos lá. Eu estava sumida porque eu estava lá no outro canal, Gi Carvalhos, ajudando a mulherada a empreender, organizar as finanças sem planilhas. Mas nós estamos de volta aqui na Boleiros Academy para falar sobre futebol. E hoje nós vamos falar sobre futebol internacional. Nosso convidado, Jader Moreira. Seja muito bem-vindo, Jader. Obrigado, Jane. Obrigado, é um prazer estar podendo falar contigo. Olha, o Ferrari Geraldo já está por aqui, enquanto o Instagram vai avisando ao Flávio Mendonça também, ó, o pessoal de Santana de Parnaíba está por aqui. Enquanto o pessoal vai chegando, o Instagram vai avisando para o pessoal que nós estamos ao vivo. Eu quero lembrar para vocês que são atletas, são pais de atleta, essa live é para você que é profissional da área da educação física, para você que é atleta, para você que tem um filho iniciando no futebol e para você que já joga com alta performance também. O nosso convidado, Jader Moreira, ele está falando diretamente de Miami, na Flórida, e o Jader já teve experiência como atleta, ele já jogou no Atlético Mineiro, Barueri, Atlético de Sorocaba, entre outros clubes aqui no Brasil, e atualmente ele ministra aulas em Miami. Olha o Flávio Mendonça falando, grande Jader. Então, Jader, conta para nós aí um pouquinho da sua experiência, como que tudo isso começou, como que você ingressou no futebol e conta para nós sobre a sua trajetória desde os primeiros passos. Houve alguém que incentivou você? Futebol foi aquela paixão nacional? Conta para nós como que tudo isso aconteceu na sua vida. Vamos lá, tá me ouvindo bem aí? Tá bom o áudio? Sim, excelente. Vocês que estão acompanhando, estão nos ouvindo bem? Vamos lá, o pessoal deve tá ouvindo bem também. Eu acredito que sim, para mim tá tudo ok aqui. Vamos lá então. Bom, eu sou de Barueri, né? Moro há quase 6 anos em Miami, mas nascido e criado em Barueri. Comecei Comecei no futebol, lógico, como qualquer. Meu pai sempre foi um apaixonado por futebol, né, meus tios também. E comecei como qualquer criança de periferia, né, da minha geração, jogando bola na rua, brincando, sempre se divertindo com meu pai, com os familiares. E a partir dos 8 para 9 anos, comecei a fazer escolinha em Barueri, quando iniciaram as escolinhas da prefeitura. E logo depois foi criado o GRB, né, a equipe de rendimento, era o Grêmio Recreativo Barueriense na época. E aí eu migrei já da escolinha para a equipe de competição, com 10 para 11 anos. Na época a primeira categoria era pré-mirim no futsal. Inclusive o Mendonça que está aí com a gente na live, nós jogamos por alguns anos junto aí no GRB, no Grêmio Recreativo Barueri. E aí eu iniciei ali no Barueri quando eu tinha 13 anos, na época eu jogava futsal e continuava fazendo escolinha no futebol, né? Então eu fazia praticamente dois esportes, que era o futsal e o futebol. E tinha uma vontade de jogar campo também, né? E aos 13 anos, eu lembro que eu conversei com o Montini era diretor na época, e ele jogou muitos anos no Nacional da capital, ele também foi um ex-atleta profissional,
E eu cheguei para ele e perguntei para ele se ele não me daria uma carta de indicação para eu poder fazer um teste no Nacional. Eu fui meio cara de pau, assim, porque eu tinha vontade. E naquela época a gente não tinha tanto recurso como hoje, né? Das redes sociais, da informação, dessa quantidade de empresários, de olheiros, né? Para tentar colocar os adolescentes nos clubes de rendimento. E aí eu conversei com ele, ele me deu a carta, assim, prontamente, ele me deu uma carta de recomendação, eu levei no Nacional, fui lá, fiz um teste, e aí passei no teste, e aí, consequentemente, dei continuidade jogando futsal e futebol, até os 17 para 18 anos, jogando futsal e futebol. E aí, na época, aos 18 anos, eu tive uma proposta para jogar só futsal pelo Atlético Mineiro. Foi quando eu dei um tempo no futebol, fui para o Atlético Mineiro. Fiquei duas temporadas, uma temporada e meia lá, praticamente, em Belo Horizonte. Depois regressei, ainda joguei mais um ano de futsal, 2 anos de futsal em Barueri. E aí, 19 para 20 anos, eu voltei para o futebol. Tive a oportunidade de receber um convite para jogar uma Taça São Paulo pelo Atlético Sorocaba. E aí foi quando eu regressei para o futebol e fiquei só no futebol. Me profissionalizei no Atlético Sorocaba e aí rodei por algumas equipes do interior até os 26 anos, que foi quando eu resolvi encerrar a minha carreira no futebol. E quando você encerrou a carreira no futebol, essa carreira ela foi planejada ou essa carreira ela aconteceu ocasionalmente? Não foi nada planejado. Pelo contrário, foi um momento muito difícil da minha vida, porque eu não me preparei para esse momento, não busquei, não busquei me preparar também, apesar de sempre a gente ouvir, né, às vezes até de alguns companheiros, você precisa se preparar, você precisa fazer aquele pé de meia que todo mundo comenta e tal, mas eu não me preparei. E foi um momento muito difícil da minha vida, assim, essa transição, porque financeiramente eu não tinha estrutura nenhuma, né? Não joguei em equipes pequenas e não consegui assim fazer uma estrutura financeira através do futebol. Foi um período difícil onde eu tive, graças a Deus, o apoio não só da minha família, mas de alguns amigos que me incentivaram a, a buscar entrar na faculdade, né, voltar a estudar. E aí é, a única, a única forma que eu vi, até por essa falta de estrutura, até de conhecimento, eu não conseguia, eu tive até dificuldade para tentar escolher outra coisa. Eu falei, bom, já foi automaticamente, já veio na cabeça, tem que fazer educação física, que era o que eu mais me identificava, assim, de bate-pronto, né? Mas graças a Deus foi uma excelente escolha e eu já logo 6 meses depois de ter parado, de ter resolvido parar, eu entrei para a faculdade, me formei em educação física e estou até hoje atuando na área. Então não me arrependo da decisão também. Sou muito feliz. Apesar de todas as dificuldades na nossa profissão, eu sou muito feliz nessa área. Já que a gente falou dessa transição de carreira, quais são as dicas, os conselhos? Dizem que quando a gente aprende com as pessoas que já passaram por uma situação, é mais barato, é mais econômico e a gente pode obter melhores resultados, né? Como que você vê essa importância para o atleta de futebol hoje? Vamos falar para o atleta profissional, esse planejamento dessa transição de carreira, porque a gente sabe que hoje em dia essa transição de carreira nem sempre ela é possível ser planejada, porque se a gente pensar aqueles atletas que às vezes sofrem com uma lesão ou às vezes
por alguma razão ou por outra, acaba mudando, vai casar, tem um filho e acaba mexendo com a cabeça e focando nessas outras coisas que estão fora do planejamento. Qual que seria a importância desse planejar, né? Desse pensar no futuro, principalmente eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o lado das finanças, como eu também trabalho com essa parte financeira, essa importância de se planejar. Como que você vê, qual que é essa importância na vida do atleta, desse planejamento financeiro e de pensar antes do pior acontecer? Eu acho que são alguns pontos que devem ser tocados, né? Ao meu ver, assim, com a experiência que eu tenho hoje. Eu acho que, como a minha esposa costuma dizer muito, né? É muito melhor aprender com o erro dos outros do que com os nossos próprios erros, né? Quando nós aprendemos com os nossos próprios erros, é muito mais doloroso o processo, né? E É quando mais caro, né? É mais caro, exato. Mas, assim, eu acho que hoje, com o tanto de informação que tem, com a tecnologia, a informação hoje ela está na palma da mão, né, para todos, independente de nível social. Então eu acho que principalmente isso é uma coisa que tem que ser lá bem, uma educação financeira realmente, que vem ali dos pais, para poder transferir isso para os filhos, porque não é só a questão de você falar, você tem que guardar dinheiro, você tem que guardar dinheiro. Isso eu ouvi a vida inteira. Mas e uma educação financeira? Como eu vou guardar dinheiro? Para que eu vou guardar dinheiro? Qual a importância de se guardar dinheiro, de se investir em alguma coisa, de se preparar para um momento, principalmente porque a carreira de um atleta de futebol, que é o que nós estamos falando aqui, ela é muito curta. Ela tem praticamente aí 10 a 12 anos, 13 anos no máximo, como um atleta profissional. Tudo bem que hoje, cada vez mais cedo, os jovens, os clubes têm profissionalizado os atletas, mas também são muito poucos clubes que se paga muito bem, entendeu? Então, eu acho que tudo vai da educação, né? De buscar informação, de buscar, eu acho que hoje está cheio de curso, está cheio de informação a respeito de educação financeira, de coaching financeiro. Então, você tem muitas ferramentas. Então, principalmente os pais desses jovens, principalmente desses atletas que estão iniciando, eu acho que muitas vezes, principalmente no Brasil, os pais se preocupam muito se o filho vai se tornar ou não um atleta profissional, ou investe tudo para o filho se tornar um atleta profissional, no sentido de dar apoio, no sentido de incentivar, de ajudar até financeiramente, mas é muito importante, paralelo a isso, você também criar esse aspecto de educação financeira, de se preparar, de entender, de se planejar a médio e a longo prazo, porque no momento assim do jovem, do adolescente, até o início ali, dos 20 até 23 anos, mais ou menos, tudo é muito euforia, tudo, sabe, você quer usufruir, você quer jogar, você quer usufruir das coisas, mas essa educação é muito importante ter também, porque passa rápido e se você não se prepara, você acaba tendo dificuldade. A gente vê muito isso, como eu falei, eu passei por uma dificuldade muito grande quando encerrei, e é muito comum a gente ver aí amigos de profissão, é muito comum a gente ouvir histórias até mesmo de jogadores que foram consagrados no futebol profissional, e que perderam tudo ou que não tiveram essa estrutura, essa educação financeira, e aí acabaram ficando, hoje estão aí à mercê, né? Passando até dificuldade. Né? Sim, e é interessante quando você ressalta essa importância, Jader, porque às vezes os pais querem que os filhos assinem contratos milionários, que tenham muito dinheiro, mas é importante a gente lembrar que para poder cuidar de muito,
é preciso aprender a cuidar de pouco, porque eu não sei cuidar de pouco e, de repente, eu dormi pobre no outro dia, acordei rico, assinei um contrato milionário de um dia para o outro, né? E realmente a cabeça não sabe, deixa eu gastar tudo, eu vou realizar todos os meus sonhos, eu vou sair comprando presentes, dando casas e isso e aquilo, só que tudo isso sem planejar e sem saber quando que vai acontecer o próximo contrato. Então, para o pessoal aí que quer aprender sobre educação financeira, hoje em dia, a partir dos 2 anos de idade, tem escolas que já ensinam as crianças. E eu também trabalho com essa parte dessa educação financeira para atletas, para os pais, para os filhos, para as mães. Então, se você quiser dar um presente aí para sua mãe, de repente, do Dia das Mães, uma mentoria como organizar as finanças sem planilhas, envie um direct para mim que depois eu explico como que funciona tudo isso. Porque hoje o nosso foco aqui é futebol internacional. Então vamos voltar lá na escolinha. Jader, como que você vê a importância do desenvolvimento desses jovens atletas, né? Futebol. Você acredita que para o atleta se dar bem, ele deve começar jogando futebol já com foco em alta performance desde cedo? Você acredita que esses atletas que são focados, a gente vê que tem atletas com 4, 5 anos que já jogam ali no alto rendimento e tem outros atletas que não, que só começam a jogar no alto rendimento depois dos 11 anos de idade. Como que você vê essa relação do lúdico, da criança e do alto rendimento? Hoje é muito importante essa pergunta e a resposta ela é um pouco complexa, mas eu vou tentar expor a minha visão como profissional da área e também a visão que eu tenho como ex-atleta. Eu acho que hoje, principalmente no Brasil, eu tenho me preocupado assim, com algumas coisas que eu vejo até. Porque, lógico, na minha época não foi diferente, talvez em alguns momentos até o meu pai possa ter pensado dessa maneira, mas hoje eu vejo que cada vez mais os pais estão tratando os filhos como uma mercadoria. Ele é uma mercadoria, ele não é eles estão querendo especializar as crianças cada vez mais cedo, por conta essa questão de os procuradores estão buscando, os empresários estão buscando talentos cada vez mais precoces, justamente para tentar uma garantia de que, se futuramente ele vira a se tornar uma realidade, já ter alguma garantia, porque eu já tenho um contrato assinado, alguma coisa nesse sentido. Mas uma coisa que me preocupa muito também é essa questão da especialização precoce. Os pais, muitas vezes, até por falta de conhecimento, eles acabam não respeitando os processos de maturidade da criança, de questão de idade fisiológica, até essa questão fisiológica também, acabam atropelando. Hoje eu vejo muita coisa na internet de crianças de 8, 9, 10, 11 anos fazendo treinamento e expondo esses treinamentos nas redes sociais como se eles fossem atletas profissionais, fazendo trabalho físico, fazendo trabalho técnico de alta intensidade, e isso me preocupa muito, porque isso não sinceramente, isso não é garantia nenhuma de que o filho dele vai se tornar um atleta profissional ou um atleta de alto rendimento que vai jogar numa equipe grande. Isso não é garantia. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Eu acho que você tem que respeitar os processos. É lógico, se a criança ou adolescente ele já está inserido numa equipe de rendimento, provavelmente ele já vai estar treinando 3, muitas vezes até 4 vezes por semana. Tem clube que talvez chegue a treinar até 5, dependendo da idade, algo que às vezes eu já acho isso um exagero também. E além disso tudo, eu vejo muita gente procurando até treinadores personais para fazer treinos específicos fora também dessa rotina. E muitas vezes essa criança está deixando, hoje cada vez mais está deixando de ser criança, de aproveitar o seu tempo, de ter o tempo até com a própria família, um tempo de lazer,
Coisa que nós, olha, eu joguei futsal e futebol até os meus 18, 19 anos. Eu treinava praticamente todos os dias, praticamente, principalmente depois dos 13 anos. Treinava todos os dias. E só isso, por si só, já é uma carga física, uma carga emocional que você recebe, fora essa pressão interna que você tem de se tornar algo, muitas vezes, que é algo intrínseco, que você quer muito. Eu quero me tornar um jogador de futebol, porque aí eu vejo que eu tenho condição, mas também tem as questões extrínsecas, extrínseca, que é a pressão do pai. Ele precisa mostrar para o pai que ele tem condição, ele precisa mostrar no clube que ele tem condição, porque já é uma disputa. Então, eu vejo que hoje tem se atropelado muito os processos, tem se perdido muito. Os pais olham, porque até a rede social, de certa forma, acredito que atrapalha um pouco nesse sentido. Porque hoje, por exemplo, é muito comum você abrir o Instagram, principalmente o Instagram, você vai ter perfis ali de vários atletas famosíssimos ali, de alto rendimento europeu. Você tem acesso a Instagram do Cristiano Ronaldo, do Neymar, do Messi. E aí, por exemplo, o Marcelo, que eu até gosto de acompanhar, ele publica muito treinamento. E muitas vezes o pai que está vendo isso, ele acha que o filho dele tem que fazer aquilo para também se tornar um atleta profissional. E acaba perdendo o lado criança que ele precisa vivenciar, de brincar, de poder estar junto com os amigos, de ter um momento de lazer, de ter um momento até com o próprio pai de descontração. E aí isso acaba se perdendo ao longo do tempo. Só que isso futuramente pode ter um peso muito grande, né? Um peso negativo, porque a gente sabe que pouquíssimos vão se tornar atletas realmente de alto rendimento e atletas realmente que vão jogar em clubes de ponta. São pouquíssimos, muitos vão ficar pelo caminho. E aí, o que vai acontecer? O que acontece com essa grande maioria? Eles acabam se perdendo, acaba gerando uma frustração maior ainda, onde ele não se preparou para outra coisa, porque a cabeça dele ele foi forçado muitas vezes a pensar 100% futebol, 100% se tornar um atleta profissional, muitas vezes até uma questão até cultural do Brasil, porque por uma necessidade até, porque para muitos é só aquilo, é a única esperança que ele tem. A família acha que se não for o futebol, ele não vai ter a oportunidade de se tornar um educador físico, não vai ter oportunidade de se tornar um advogado, um médico ou qualquer outra coisa que ele queira buscar para a vida dele, justamente pela condição que a família se encontra. Então, eu vejo com muita preocupação isso, e eu acredito que os pais têm que tomar muito mais cuidado, sabe, com esses processos, por atropelar esses processos. Isso me preocupa, e a dica que eu dou, assim, se você, lógico, se você tem um filho que gosta de jogar futebol, que ele pratica futebol, que as pessoas olham, enxergam nele uma condição de se tornar um atleta, de entrar para uma equipe de rendimento, ok, você vai buscar isso, ele tem que estar atuando, é difícil também, ele tem que estar fazendo os treinos deles, mas também sem atropelar, sem exagero, sem querer colocar o menino para fazer treinos físicos fortes, entendeu? Sem a orientação adequada. Então, eu acho que isso, com esse tanto de informação que se tem, eu vejo que isso está se perdendo muito. Eu enxergo que isso vem se perdendo bastante. Para os pais, a partir do seu ponto de vista como educador físico, como deveria ser feita essa transição da escolinha, do lúdico, para o futsal ou o futebol de competição? A partir de quantos anos? Olha, a competição, por exemplo, se a gente pegar por São Paulo, que é a cidade que eu morei, a gente sabe que tem
as competições já começam, principalmente no futsal, a partir de 7, 8 anos. A gente sabe, até mesmo entre escolinhas já se tem competições com 6, com 7 anos. Que antes já não tinha tanto isso. A escolinha, se a gente puxar aí 15, 20 anos atrás, eram poucas escolinhas e a escolinha realmente tinha um lado mais lúdico. Hoje, as próprias escolinhas também, ela, ela tem essa questão competitiva também, porque hoje se tem, a escolinha hoje virou um negócio, porque como as crianças não existe mais espaço físico para as crianças brincarem, para as crianças estarem na rua, como era na minha geração, na minha época de criança, então os pais precisam procurar uma atividade, muitas vezes vão colocar a criança numa escolinha. E isso também, de certa forma, acaba dependendo da visão que o pai tem. Não, vou pôr o meu menino na escolinha porque ele vai se tornar jogador. E aí você perde aquele processo natural, que você está ali, você brinca, você está numa escolinha justamente focando o lado lúdico. Pai, estou colocando meu filho porque eu quero que ele faça uma atividade, que ele faça um esporte. E aí, se caso ele começar a gostar, se caso o professor, a própria escolinha começar a enxergar nele um talento, de enxergar nele uma condição de se fazer essa transição, de procurar uma equipe de rendimento, aí tranquilo, aí você vai fazer. Mas é como eu te falei, essas coisas estão sendo cada vez mais atropeladas, esse processo. Esse processo ele deveria ser natural. A criança brinca, ela gosta de futebol, ela vai brincar, ela brinca com os amigos, ela joga, sei lá, na educação física na escola, ela joga um torneio ali do bairro dela, e ela começa a se destacar, e a partir ali dos 10, 11 anos, ela já começa, de repente, buscar uma equipe de rendimento para ela jogar. Então, eu acho que esse seria o processo natural. É que hoje a gente olha, eu vejo muitas famílias olhando as crianças de 6 anos, 7 anos como, não, eu preciso apostar, esse menino é um talento. Não, que talento do quê? Com 6 anos? Impossível isso. Na minha E é opinião, interessante, entenda, isso é uma opinião e é pessoal minha interessante que a como gente vê os educador. pais orgulhosos por tudo isso, né? 6 anos o meu filho começou a competir com 6 anos, com 5 anos, e a gente sabe que algumas crianças elas não conseguem chegar até os 11 anos, porque elas começam ali com 4, 5 anos, nessa cobrança, e a gente vê a postura dos pais nas arquibancadas, por mais que seja uma escolinha, é a cobrança, a briga, a rivalidade, até às vezes, quando dois times jogam onde era para ser algo lúdico, para as crianças se divertirem, a gente vê os pais ali se descabelando como se fosse uma seleção brasileira que estivesse jogando. E esses garotos que às vezes não conseguem chegar, acaba se perdendo, né? Porque chega com 11, 12, 15 anos, já está cansado de não ter vida de criança, de ser humano, daquela cobrança, daquela exigência por resultado. E alguns pais, eu vou falar por mim, o meu filho também joga futebol. E uma vez um pai chegou e perguntou, na época ele tinha 7 anos, e falou assim, mas seu filho não compete ainda? Eu falei assim, não, meu filho só vai competir, deixa ele brincar e ele só vai competir depois dos 11 anos. E aí falaram assim, mas aí já não vai ser muito tarde para ele poder jogar futebol? Então eu acredito essa conscientização para os pais, ter essa tranquilidade de deixar a criança primeiro ser criança, e à medida que ela vai tendo essa paixão, esse amor, se desenvolvendo, o talento que ela tiver pode se destacar mais lá na frente, né? Se forem respeitadas as fases desse crescimento, desse desenvolvimento, pode ser que ela tenha um resultado melhor. E agora que a gente está falando aí desses garotos de 11, a partir dos 11 anos de idade, que já começa, que seria o ideal para começar estar competindo aí, federação e outros jogos,
Quando que deveria acontecer? A gente vê que eles começam no futsal, geralmente, né? Quando não começa, a gente sabe que o futsal é uma ótima base para as crianças que querem jogar futebol, para os garotos. E quando que deveria ser inserida o futsal, o futebol, junto com o futsal? Olha, isso também é uma questão muito discutida hoje entre os técnicos. Inclusive, eu participo de uma plataforma chamada Clube do Futsal, onde tem treinadores do mundo inteiro e do Brasil, brasileiros que trabalham na Europa, aqui nos Estados Unidos, e a gente discute muito essa questão. Eu falo assim, por exemplo, eu acho que os dois, dependendo, eu acho que principalmente até os 12 anos, o futsal ele é muito importante. Ele é muito importante, até por várias questões. Espaço, é, a questão, a questão da cognitiva da criança, isso é importante para ele também. Ele vai ter muito mais contato com a bola do que. Não que no campo ele não vá ter, mas é um ambiente diferente. Eu acho que isso é uma questão cultural já até do nosso país. A gente sabe que isso é muito importante para a transição. É lógico que a gente sabe que tem muitos exemplos que nunca jogaram futsal, mas o futsal a gente sabe que é importante para a formação da criança também. Então, eu acho assim, que a partir dos 12 anos, 12 para 13 anos, eu acho que aí você já consegue, principalmente quando é competição, fazer a transição, entendeu? Agora, quando você insere uma criança, ela está jogando futsal, e mesmo assim você quer pôr ela no campo, em competições que ela vai jogar num campo muito maior do que 40 por 20, apesar das regras estarem mudando, e eu sei que tem muita gente aí no Brasil que tem adaptado as competições para 7, 8 anos, para jogar 4, 5 contra 5, 6 contra 6, 7, até 7 contra 7, nessas faixas etárias. Mas mesmo assim não é a mesma coisa, entendeu? Então, eu particularmente, é, eu acredito que até, até os 12, 13 anos ali, a criança ela poderia, se ela é do gosto dela, se ela está inserida num ambiente de futsal, até pode ser até competitivo, mas eu acho que seria importante para ela se manter até essa idade. E hoje, e eu vou além, na minha época tem muitos grandes jogadores que jogaram, por exemplo, eu consegui conciliar os dois até 18, 19 anos. É que a realidade hoje não dá mais. A partir dos 14, 15 anos, principalmente nas equipes grandes, se o atleta se destaca muito, ele vai para o futebol, até por questões financeiras também. E então, que é um outro aspecto que também tem tem esse porém também. Então, eu acho que eu acredito que se você consegue se manter até 12, 13 anos jogando futsal, é lógico, eu posso até jogar futebol paralelo, mas eu não preciso competir, ter as duas competições, entendeu? O tempo todo. Eu acho que aí acaba sendo uma pressão maior. Mas a partir dos 13 anos, 14 anos, eu acho que aí ele já tem até para suportar essa carga de pressão e já ir fazendo essa transição que é natural de futsal para o futebol. Eu penso dessa maneira. Muito bom. Se vocês tiverem, deixa eu dar uma boa noite aqui para o João Márcio, que está por aqui. O Fábio Rocha. O... Aproveitar e mandar um abraço. O Fábio é amigo de Barueri, lá do Jardim Belval, bairro onde eu cresci. O próprio Leandro Manesco, que deixou um abraço aí também, é um amigo ex-profissional também de futebol, que vive em Foz do Iguaçu hoje. Deixar um abração aqui para ele. O FF Ramalho está por aqui também. Fábio Ramalho, grande amigo também. Um abração para ele. Tem o Ana Cal.
Tem um pessoal chegando aí. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta para o Jader, pessoal, coloca aqui na caixinha que ele estará respondendo as perguntas de vocês. E dando continuidade aqui no nosso bate-papo, se você acredita que essa informação que o Jader está trazendo para os pais, para os atletas, de relevância, clica no aviãozinho aqui ao lado e envia essa live para mais 5 pessoas, porque quando você compartilha, você soma na vida de outras pessoas. Super JC está por aqui também, Thiago Esportes, a Galbin, tem uma galera chegando aqui, Roberto, seja muito bem-vindo. E agora que você falou sobre, a gente já falou sobre a iniciação, falou sobre essa questão do futsal, do futebol, como conciliar, qual que seria a melhor fase para isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre a carreira do atleta, né? A carreira do atleta profissional. Quais são esses desafios depois que você já passou pela iniciação, passou pela escolinha e quando você vai para o clube? A gente vê aqui na Boleiros alguns atletas que eles querem ir para o clube, mas existe às vezes aquele medo de ser rejeitado. Tem atleta que tem medo de ficar longe da família, tem atleta que tem medo de ser criticado pela torcida, julgamento. Fala um pouquinho aí sobre esses desafios agora dentro de campo para o atleta profissional. Quais são esses principais desafios e como superar esses desafios? É muito importante isso. É legal você tocar nesse ponto. Eu até ouvi do Vinícius lá do Clube do Futsal, né, que eu participo, que foi capitão da seleção brasileira, ganhou 2 mundiais de futsal, né? Eu converso bastante com ele e ele fala uma coisa que é muito importante. Se você tiver medo, você não pode nem sair de casa, né? Aí a gente já muda um pouco da linguagem, porque a gente vai falar já de uma idade mais avançada, de um ponto onde ele não tem, se é isso que ele quer, uma profissão. Se você tem medo, isso eu acho que é para qualquer coisa da vida. Se você tiver medo, você não tem nem que sair de casa, porque medo de jogar, medo de estar longe dos pais, então você fica com os pais, não sai de casa, se você tem medo, né? Então isso é lógico que os desafios são muito grandes, claro, não ser atleta profissional não é fácil, independente se ele joga em equipes médias, se ele joga em equipes pequenas ou se ele joga numa equipe grande, que joga um campeonato de ponta. Independente, a vida do atleta profissional não é uma vida fácil, é uma vida digamos, de abrir mãos de muitas coisas, mais abrir mão do que prazeres, porque a profissão, e o futebol, diferente de outras profissões, hoje, ainda mais hoje, cada vez mais, você tem que se dedicar praticamente 24 horas do teu dia pro futebol. Se dedicar em relação aos treinamentos, se dedicar em relação eu falo 24 horas porque até o descanso é muito importante, coisa que eu, em determinadas épocas da minha carreira, eu não fazia muito, que foi um erro também que eu cometi. E isso o descanso faz parte do treino, né? Exatamente. E isso me levou a alguns fracassos também, porque eu até comentei, eu vi a tua live com o Alê, e quando eu fui para o Brasil agora em janeiro, eu fui lá tive um dia com ele lá, apliquei treino com ele para o projeto, os meninos do projeto dele, que ele está empresariando, que ele faz o acompanhamento. E antes a gente bateu um papo, e o que eu falei para eles, eu falei, vocês estão preparados para ouvir sobre fracasso? Porque eu fracassei bastante na minha carreira como profissional, mas eu só passei a mudar a minha vida a partir do momento que eu passei a reconhecer, porque aí falar de fracasso já não é problema para mim. A partir do momento que você reconhece que você fracassou e por que você fracassou, ao invés de ficar colocando desculpas em outras coisas, independente do que seja, mas eu ficar sempre apontando algumas desculpas, onde no final
o responsável pelo meu fracasso foi eu mesmo, foi por conta das minhas escolhas. Escolhas que não condiziam com uma realidade de um atleta profissional que quer ser bem-sucedido. Então, você ser atleta profissional é se abdicar de muita coisa também. Você tem que ser determinado, você tem que a não só ser determinado, hoje, até voltando, quando você fala dessa questão de estudar, você tem que estudar também o tempo que você tem, essa questão financeira, você tem que estudar o próprio jogo, você só evolui como atleta, não é só treinando também, não é só se dedicando 2, 4, 6 horas por dia, você tem que estudar o jogo, você tem que estudar as pessoas que vão competir contra você, as pessoas que competem com você, muitas vezes até no próprio clube, para entender cada vez mais a respeito da minha posição, de outras posições, de como é o jogo. Então, quando você consegue agregar todos esses fatores, com certeza você aumenta o teu percentual de atingir um nível maior dentro da tua profissão. Então, a carreira de atleta profissional, ela é uma carreira de sacrifícios. Eu não conheço nenhuma história de um atleta bem-sucedido, bem-sucedido que eu digo assim, que conquistou títulos, que teve... Porque não é, acho que bem-sucedido não está só relacionado aos títulos e ao dinheiro, né? Tem muita gente que não é conhecido, mas que foi feliz, teve um histórico como atleta profissional feliz, ele foi feliz, né? Eu acredito que ser bem-sucedido não está só atrelado à questão de ganhar dinheiro, de ganhar títulos. Ser bem-sucedido será que eu fui feliz durante o período que eu fui atleta profissional? Ou quando estou atleta profissional, eu estou sendo feliz naquilo que eu estou fazendo? Porque a partir do momento que você se sente feliz, eu acredito que você já está sendo bem-sucedido naquilo que você faz. Mas, para a gente direcionar essa parte, o sacrifício, no atleta profissional, para quem é atleta profissional, para os garotos que estão nessa transição, se transferindo, passando ali da formação na base e se transferindo para o profissional, é uma vida de sacrifícios, não tem como. Até porque se não for, muitas vezes, o que acontece muito com os atletas, até para não me estender, já aconteceu comigo em algum momento da minha vida também. O atleta, se você quer se tornar, ou você se torna um atleta profissional, você tem que entender o seguinte: para eu ser bem sucedido, se minha carreira vai durar 10 anos, 12 anos, 13 anos, eu tenho que me sacrificar durante esses 10, esses 12, esses 13 anos. Não adianta eu me sacrificar durante 1 ou 2 anos e ganhar destaque e fazer um contrato bom e depois me acomodar nisso, porque hoje a competição é muito grande, vão surgindo novos e vai aumentando a competição cada vez mais vão ter atletas que hoje você é bom, amanhã, daqui 2 anos, daqui 1 ano e meio, se você não se você não se manter focado, se você não manter todos esses aspectos de sacrifício que a gente está comentando, daqui 2 anos você já não vai ser tão bom quanto você era. E aí você vai estar perdendo espaço, você vai estar perdendo uma renovação de contrato, você vai estar perdendo uma continuidade na tua carreira em determinado clube. Então, assim, acho que a palavra-chave é sacrifício, mas um sacrifício com inteligência, né, com direcionamento. E acredito que aí é muito mais fácil do atleta ele conseguir ser feliz e ser bem-sucedido naquilo que ele está fazendo. Eu achei fantástico quando você associou essa questão do ser bem-sucedido com ser feliz. Porque dentro da mentoria Atleta Potência Real, algumas mães me relatam, né, que os filhos falam que têm um sonho de ser jogador de futebol, porém, eles passam mais tempo no videogame. Uma das reclamações eles passam mais tempo no videogame do que fazendo esse estudo técnico, do que se dedicando, dependendo da idade dos jovens, né? 13 anos, 14 anos, cuidando da preparação física, cuidando da alimentação, estudando e cuidando do sono.
E então, esses atletas, a pergunta ia ser: tem uns atletas que são talentosos, porém são preguiçosos, não trabalham duro. E já tem outros que não têm tanto talento, mas que são mais dedicados. O que você acredita que sobressai e que no longo prazo vai ter um resultado melhor? Eu acho que, assim, talento, o talento ele pode ser, ele é eles são etapas. Eu não acredito, não existe, eu acho que muito se fala, não, meu filho é talentoso, ou, ele tem muito talento. Só ter talento, você pode até ter um talento, como ter uma técnica, você olhar aquele menino e falar, nossa, esse menino é habilidoso, ele dribla bem, ele passa bem a bola, ele chuta forte, qualidades que fazem um adolescente se destacar. Mas isso por si só não é suficiente, porque existe todo um processo que quando você chegar, até processo fisiológico de maturação, que muitas vezes você vai chegar ali 18, 19 anos, muitos talentos que foram destaque, chegaram até seleção brasileira de base, que quando chega nesse período de transição, ele outros acabam ocupando o espaço dele. E aí, ou outros que vieram ali batalhando, esperando a oportunidade, né, que talvez não eram vistos como grandes talentos, mas que eles estavam ali, estavam se dedicando, estavam se preparando, e quando chegou a oportunidade ele estava mais preparado do que aquele que se dizia talentoso, do que aquele que foi bajulado durante toda a formação. Então isso é uma preocupação também que se deve ter. E além, não só pelo talento, eu acho que assim, muito cedo, principalmente no Brasil, os adolescentes já têm na cabeça, eu quero ser atleta profissional. Então, de certa forma, você também já tem que criar essa consciência, porque ele não é mais criança, ele já entende das coisas. Ele tem que ter essa consciência. Esses dias é até engraçado que, quando você tocou nesse ponto do videogame, da mentoria com a mãe, sexta-feira eu trabalho com muita criança. É praticamente uma mentoria que eu faço hoje, porque eu tenho uma hora de treino com as crianças. É um treino privado, é praticamente uma mentoria, porque eu não posso ir lá simplesmente reproduzir um treino. Eu não posso simplesmente ir lá e reproduzir exercício. Eu me considero um formador. Eu sou um educador também, além de ali eu não estou sendo só técnico, eu estou sendo formador, porque eu estou lidando com crianças. E eu até comentei isso com um dos meus alunos, porque ele, num momento meio egocêntrico, normal até da idade, até um pouco arrogante, Qual ele a falou que idade, ele era. Jader? Esse tem 8 anos, pra você ter uma ideia, 8 anos. Ele falou assim, não, eu sou bom, que não sei o quê. E aí eu comecei a discutir com ele, pontuar algumas coisas. Por que você é bom? Porque eu faço gol sempre, mas o time ganhou sempre. Não, mas eu fiz gol. Aí você já começa a identificar um pensamento individual. Ali, um pensamento de ego, que como formador você tem que também ir quebrando um pouco disso. E aí eu falei para ele assim, tá, mas que posição você joga? Eu sou defensor. Eu jogo de atacante, e assim, ele é um menino forte, é um menino que tem uma condição boa mesmo. Então, muitas vezes, o técnico, nós como técnicos, acabamos errando para querer ganhar, eu ponho ele só para chutar a bola, eu ponho ele só para fazer uma determinada função e não trabalho outras capacidades. Aí eu falei para ele assim, tá bom, você é defensor, né? Me fala um jogador na tua posição, que você conhece. Ele levou 3 minutos para responder. Foi um jogador famoso. Aí ele falou, o Sérgio Ramos. Eu falei assim, tá, mas quando você vai escolher alguém no videogame, quem que é o primeiro que você escolhe? Ou se você tivesse que escolher, você só fala do Cristiano Ronaldo e do Messi, mas eles são atacantes. Você driblar igual o Messi lá atrás, você vai perder a bola. Você gosta do Sérgio Ramos. Quantas vezes você prestou atenção no Sérgio Ramos jogando? Me fala uma qualidade do Sérgio Ramos, que é um defensor que você gosta. Você consegue enxergar alguma qualidade dele? Aí ele não soube me responder. Lógico, ele é uma criança, é natural, mas do mesmo jeito que ele é criança, e ele tem muitas vezes esse ego elevado para falar de que ele é igual a isso, de que é aquilo,
ele também já, e eu como educador, eu também já tenho que ponderar ele de certa maneira, porque ele também já tem a capacidade de entender que ele precisa saber de outras coisas, que ele precisa muitas vezes, ó, alguém vai chegar e colocar ele no lugar dele ali, ó, calma, baixa um pouquinho a bola, você tem que melhorar muitos aspectos ainda, só assim você vai se tornar um pouco mais completo. Então eu também já, às vezes eu tenho que usar alguns argumentos ali para tentar mudar um pouco isso dele também, porque você imagina se eu não faço isso com 8, aí eu não faço isso com 9, eu não faço com 10, com 11, com 12. Quando ele chegou lá na frente com 14, 15, o menino está insuportável. Ninguém consegue mais lidar com ele, porque de certa forma, essa arrogância, essa prepotência vai ser tão grande que ele não vai ele não vai conseguir absorver nada do que nenhum treinador ou alguém que está trabalhando com ele ali naquele momento possa passar de diferente daquilo que ele acha que é certo para ele. Então, eu acho que essa é uma coisa que também nós, como formadores, devemos nos preocupar bastante também. Deixa eu dar boa noite aqui, ó, para Jandira Rocha, que está chegando aqui, o Hamilton Bento, João Onofre, o Hamilton falou, ó, Evair Matador, corintiano. Esse é palmeirense, ele O entra só para Deninho. E você acredita, Jader, que esses garotos que ficam muitas horas jogando videogame, você acredita que há alguma transição do conhecimento daquilo que eles utilizam no videogame? Eles conseguem fazer alguma transição das horas de jogo para prática? Você acredita que tem é possível fazer transição de algum tipo de conhecimento? Eu acredito que muito pouco. Sabe por quê? Porque quando, na minha visão, posso até estar errado e quero até estudar mais sobre isso. Mas eu acho que o lado cognitivo, ele pode até se desenvolver. Mas que tipo de cognitivo? O cognitivo no sentido do entendimento. Vamos supor que se ele começar, ele vai entender de tática, se você falar para ele de 3-5-2, de 4-3-3, de todas essas, porque isso está inserido ali no contexto do jogo. Então ele vai aprender essas coisas. Só que o que ele precisa como atleta é o quê? Ele precisa de ações, que são ações motoras. E isso ele está sendo privado. Entendeu? Ele está sendo privado. Ele não adianta só eu visualizar. Se eu não praticar, se eu não trabalhar minha coordenação motora, se eu não trabalhar exercícios cognitivos que incentivam a melhora da minha coordenação motora, ele não vai conseguir transferir nada do que ele aprende no videogame para a realidade de jogo dele. Porque o que vai acontecer? Ele pode até olhar um drible, ele pode até ver um lance assim mais plástico ali que ele vê no videogame e ele praticar sozinho, um drible, por exemplo, uma jogada, que eles sempre se espelham nos atacantes. Mas quando ele chegar numa realidade de jogo, ele não vai conseguir ter sucesso, porque ele vai tentar driblar, se tiver um mais forte que ele, mais rápido que ele, vai tomar a bola dele. Então, eles se preocupam muito com essa questão. E eu já tento, por exemplo, trabalhando de forma privada com essas crianças, eu já procuro focar muito mais na questão coordenativa. Muito na questão coordenativa. Até porque isso tem se perdido ao longo dos anos. Muito. Até por conta da nossa realidade de vida hoje. Hoje já não se brinca mais. Hoje era muito mais fácil para os treinadores e preparadores físicos desenvolver uma criança, um adolescente, porque ele já vinha, de certa forma, com uma bagagem natural motora, cognitiva e motora. Porque ele passava o tempo, ele tinha mil e umas atividades, ele brincava, ele jogava, tinha educação física, ele brincava na rua e era coordenação motora fina e grossa, que alguns gostam de citar, essa questão de coordenação de membros inferiores, e ele conseguia agregar membro inferior com membro superior, porque ele jogava bolinha de gude, ele jogava basquete, jogava vôlei na rua, ele brincava com os amigos.
e era algo natural, ele mesmo criava as regras, ele se adaptava a isso. Hoje, além de nós termos poucas atividades, as poucas atividades, ou muitas, quando o pai quer colocar a criança, não, eu vou pôr no basquete, eu vou pôr no futsal, eu vou pôr no tênis, porque isso vai ajudar. De certa forma, vai ajudar um pouco na evolução dele, mas são todas atividades guiadas, são atividades guiadas pelo treinador. Ele não está aprendendo isso de forma natural. Então, assim, no tempo que eu tenho que incentivar ele a outros aspectos que não seja só aquele aspecto de drible. Alguns fundamentos básicos de controle, de estrutura corporal, que aí não é só com a bola, é também exercício que a gente pode fazer num aquecimento, numa transição ali durante a aula. Mas isso precisa ser feito, porque eles perdem muito. Hoje as crianças são muito limitadas no aspecto motor, justamente por essas condições que hoje tem. Hoje o tempo todo é aqui, ó, na mão, com tablet e celular. São muito poucas atividades motoras que a criança tem de forma espontânea. Exatamente. E falando dessa transição do videogame, e quando você falou sobre a importância de estudar o jogo, parece que quando a gente fala assim, os atletas de alto rendimento, eles deveriam estudar os oponentes, deveriam estudar outros jogadores que jogam na mesma posição dele, e às vezes até mesmo estudar ele em algumas situações de jogos. Parece que é algo simples, mas eu percebo que tem atletas que, mesmo profissional, que não faz isso. Não estou falando de grandes clubes, mas se a gente olhar aí, tem atletas que jogam em clubes, clubes medianos, mas que eles não olham isso, eles não olham para scout, eles não analisam a sua performance. E então, o ideal de repente, esses atletas aí, quanto mais cedo eles começassem a ter esse comportamento de estudar o jogo, seja do oponente, seja eles durante os jogos, ou até jogadores que jogam na posição dele, isso ajudaria a fazer, aí sim, a partir desse estudo, fazer essa transição depois para o campo e algumas correções? Eu acho que isso sim, tem dois pontos, né? Durante a formação, eu acho que é muito válido a questão individual. De eu observar, pelo menos incentivar o meu atleta, ou a pessoa, ou aquele aluno que eu trabalho, a observar das posições dele, porque primeiro ele está em formação, não adianta ele estudar o jogo se ele não formou as capacidades dele ainda de jogo, tá? As capacidades técnicas, as capacidades até algumas táticas, digamos que a tática nem seja tão importante nesse momento, mas as capacidades técnicas dele. Então, pô, eu preciso, se eu jogo em determinada posição, eu preciso entender mais dessa posição, eu preciso entender mais como os passes são feitos em progressão nessa posição, como as defesas, como eu posicionar meu corpo para defender nessa posição que eu jogo. Então, aspectos individuais eu acho importante. É aquilo que eu falei da criança. Ela é zagueira, né, defensora, mas ela não sabe nem como o defensor do alto nível da posição dela joga. Coisa que a gente fazia muito antes. Eu fazia muito de ver atletas assim que eu gostava no jogo e eu tentava copiar alguma coisa, né, tentava fazer alguma coisa parecida na posição que eu jogo. Já quando a gente entra falando já de atletas já profissionais, eu acho que hoje não tem como você fugir disso, né? Lógico que ele não pode ser algo bitolado, porque ele tem que entender das características dele e ele tem que externar isso durante o jogo. Mas ele precisa saber com quem que ele vai jogar, né, como se comporta o oponente dele, porque isso, hoje, todo mundo faz isso, não tem como fugir disso, independente até em divisões menores. Se você pegar campeonatos aí, tudo é transmitido hoje tudo é filmado, você tem como puxar no YouTube. Então,
se você vai jogar uma Série A3, vai, digamos, aí em São Paulo, eu vou enfrentar uma equipe, a outra equipe sabe como eu jogo, já tem um parâmetro de como eu jogo, a comissão vai preparar um vídeo para mostrar para os atletas, para direcionar o esquema tático ou direcionar o comportamento dentro de campo. Lógico que sempre o aspecto individual num jogo coletivo ele tem que sobressair, porque é isso que faz você alcançar uma vitória, decidir um jogo, tanto no aspecto defensivo quanto no ofensivo. Mas não tem como fugir disso. Não adianta eu ficar aqui jogando. Eu tenho um jogo com um atleta profissional, imagina ele tem um jogo no final de semana, né? E ele faz os treinos dele, ele recebe as informações da comissão. Se não for uma comissão que trabalha com números, com scout, para transferir, para mostrar isso para o atleta, para ele ter uma noção, ele não vai ter informação nenhuma. Ele vai confiar pura e simplesmente na capacidade individual dele. Mas será que hoje eu acho que só isso não é o suficiente para ele sobressair? A não ser que ele for, é lógico, se você pegar os muito acima, como o Neymar, Cristiano Ronaldo, Mbappé, esses jogadores que são muito técnicos, é lógico que esses aí, a capacidade deles, independente de esquema, independente de quem estiver marcando, eles vão falar, não, eles que têm que me estudar, porque eu vou driblar, eu vou fazer meu jogo. Mas esses são exceções, na grande maioria, o jogo hoje profissional, ele virou esse estudo, ele é um jogo muito estudado, então é muito importante. Como eu te falei, base é uma coisa, aspectos muito mais individuais, para eu poder crescer e melhorar a minha formação profissional, eu já acho que aí já é diferente, aí é muito mais o jogo de uma forma global, em vários aspectos, né? Não só individual, mas como o coletivo, de comportamental da outra equipe. Isso é muito importante para poder alcançar um resultado melhor. Eu estou fazendo essa pergunta porque às vezes eu atendo alguns atletas também de terceira divisão, segunda divisão, e às vezes eu falo assim, tá, quantos gols você fez durante o campeonato? E às vezes o cara não sabe me responder. E aí ele vem com essa ideia, então ele não tem noção nenhuma dessa parte do scout e até mesmo do rendimento dele dentro de campo. E eles vêm com um sonho, com uma meta que querem jogar no exterior. Mas ele não está sabendo ali nem do básico e quer jogar no exterior. Então, para esses atletas que pensam em jogar no exterior e pensam em sair do Brasil, o que você diria a partir da sua visão, estando aí nos Estados Unidos, estando na Flórida, em Miami, e com toda a experiência que você tem, quais seriam esses passos para poder estar jogando fora do país? Olha, antes de responder os passos, vamos falar um pouquinho de qual que é a diferença de quando você joga no Brasil e vai jogar, seja nos Estados Unidos, seja na Europa. Fala a visão de educador, né, de profissional da área de educação física, e depois você fala aí sobre o que esses atletas deveriam estar atentos, olhar para conseguir chegar com mais facilidade. Assim, vou ser um pouco crítico nesse sentido. Porque, Por assim, favor. tudo bem, eu tenho um sonho, eu quero jogar hoje, né? Vamos falar hoje. Vai. Eu tenho um sonho, eu quero jogar na Europa, eu quero jogar nos Estados Unidos. Ok. As pessoas, isso acho que acontece para a vida pessoal também. Nossa, tenho aprendido cada vez mais isso. Muitas vezes a gente quer planejar algo, quer ter um sonho, e a gente já quer pensar na parte final dele, no processo final. A gente esquece o processo, esquece que tem um processo para isso. Falando do futebol especificamente, isso é uma fala, mais uma que eu vou copiar aqui do meu amigo Vinícius, né, ex-capitão da seleção brasileira de futsal, que é assim, como que eu quero jogar nos Estados Unidos, como que eu quero jogar na Europa se eu ainda não sou o melhor no meu time? Já começa por aí. Então eu tenho que, antes de pensar em jogar na Europa, eu tenho que pensar em ser o melhor do meu time no bairro, o melhor do meu time no meu município, o melhor no meu estado, o melhor...
acho que aí vai ser um processo natural. Isso aconteceu muito comigo quando eu fui para o Atlético Mineiro, quando eu fui contratado. Lógico, depois eu cometi muitos erros. Mas quando eu fui para o Atlético Mineiro, eu, e eu tento buscar, resgatar esse algo positivo em mim, assim, com outros aspectos que a vida, que a experiência de vida vai nos dando. Mas eu lembro que eu fui contratado pelo Atlético Mineiro, uma equipe que tinha acabado de ser campeão da Liga Nacional de Futsal, saindo do Barueri, que era uma equipe pequena na época, o GRB ainda não tinha uma visibilidade, depois se tornou uma grande equipe de futsal, assim, muito respeitada e que formou muitos atletas. Mas eu botei na minha cabeça, eu tenho que ser o melhor aqui, em Barueri. Eu tenho que treinar, eu tenho que me dedicar. Não adianta eu pensar numa equipe grande se eu não me destacar na equipe pequena. Eu vou ter sempre um sonho. Vai ser muito difícil eu tornar esse sonho realidade. Então eu treinava muito, me dedicava muito nos jogos. E eu botei isso, assim, isso foi uma coisa que eu botei na minha cabeça. Não, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui para um time melhor. Mas eu tinha isso na minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu sabia que para isso acontecer, eu tinha que treinar muito, eu tinha que me dedicar muito, eu tinha que me destacar nos jogos pelo Barueri, porque para outra equipe me ver jogando e aí sim eu poder sair. E foi isso que aconteceu. Então não tem muito segredo, você tem que se dedicar muito. E eu penso na Europa, por exemplo, algo que é muito comum hoje. Tá, eu penso em jogar na Europa, eu penso em jogar nos Estados Unidos. Aí eu não me preocupo em estudar inglês, eu não sei falar a língua. Eu quero ir para a Itália. Mas será que eu já estou me preparando? Ok, eu tenho um plano de jogar na Itália. Meu sonho é jogar na Itália. Eu vou jogar na Itália, eu vou jogar na Espanha. Tá, eu estou me preparando no espanhol, eu estou me preparando no italiano, para a hora que eu chegar lá não ter dificuldade e bater e voltar, ou fazer um ano e meio de contrato, e aí voltar depois falando que não me adaptei. Então, assim, a gente tem que querer, lógico, ter esse sonho, mas a gente tem que se preparar para ele, passar pelos processos, porque os processos vão te fortalecer para quando você chegar no momento, agora o sonho vai se tornar uma realidade. E aí, o que eu vou fazer com ele? Será que eu estou realmente preparado para viver esse sonho? Então, acho que isso é muito importante também. E muito, muito bacana você falar dessa parte, né, desse planejamento, dessa preparação, porque existem etapas. E às vezes as pessoas acham que as coisas acontecem como um passe de mágica. Eu quero ir, mas eu não preciso ou estudar inglês, ou eu ainda não sou o melhor do meu time. E eu acredito, eu vou comparar com uma banana, né? O que acontece quando a gente come uma banana verde? O gosto não vai ter um sabor. Diferente de quando você espera essa banana amadurecer. E eu acredito que, assim no futebol também, é importante respeitar essas etapas e se preparar, buscar profissionais capacitados, assistir uma live e aprender, no seu caso, estar compartilhando um pouco da sua experiência aqui conosco e conta pra gente quais foram as maiores lições, os maiores aprendizados que você teve no futebol. Seja aqui no Brasil ou aí trabalhando com as crianças em Miami também. Eu acho que assim, no meu processo é o que eu falei, eu fracassei muito como atleta, muito. Cometi muitos erros, e isso assim, mas é o que eu falei para você. Isso me fortaleceu, sabe? Eu só aprendi a dar um passo para frente e não conviver com uma frustração de que não deu certo. Quando eu entendi que se não deu certo por minha causa. Ninguém foi culpado por conta disso. Eu fui responsável pelas minhas escolhas, pelas escolhas erradas que eu fiz durante o processo, que é o que a gente falou agora. Durante as etapas eu errei muito em alguns momentos e isso custou um encerramento de uma carreira que poderia ter uma longevidade maior e ela acabou se tornando precoce, em determinado momento até frustrante para mim, mas isso
quando eu parei, quando eu analisei que durante todos esses processos, pô, qual foi o meu percentual de culpa nisso tudo? Porque é sempre, foi lesão, sempre a gente transfere, foi lesão, porque eu tive que operar, porque o treinador não foi com a minha cara, porque o empresário não era isso, era aquilo, tudo isso são desculpas e isso você só faz você adiar uma coisa, ou até mesmo amadurecer, porque quando eu passei a enxergar isso, quando eu passei a respirar e olhar assim para todo o processo que eu havia passado, e pô, realmente eu tomei muitas decisões erradas, e eu não posso tomar mais essas decisões erradas, eu tenho que usar isso como exemplo, porque a minha vida continuou, a minha carreira continuou de outra maneira, como educador físico, e e aí isso me serviu como aquilo que eu te falei do fracasso. Aí esse fracasso ele vai servir como um trampolim para você. Ele tem que te jogar para cima. Ele não pode ser algo que vai tomar conta da tua mente, que vai falar assim, aí você vai falar, não, realmente eu sou fracassado. Que não sei o quê. Mas fulano foi sacana comigo. Mas eu não. E aí você fica preso nisso, fica preso na tua própria história e você não evolui e não vai para frente. Então, isso me ajudou muito até quando eu cheguei aqui, quando eu imigrei aqui para os Estados Unidos, eu estava num momento da minha vida que eu estava assim, pô, eu preciso dar um passo diferente. Minha vida não tava feliz com a minha vida, principalmente com a minha vida profissional. Até minha vida pessoal também estava passando por algumas coisas assim que não estava legal. E aí eu falei, bom, eu preciso mudar, preciso dar um passo, e foi um passo até meio, para muitos, até um pouco loucura, mas foi isso tudo que me fortaleceu e me fez hoje, já há 6 anos, quase 6 anos, tá morando aqui nos Estados Unidos, está legalizado nos Estados Unidos, está casado nos Estados Unidos, que graças a Deus foi aqui que eu conheci minha esposa, né, e tenho um matrimônio muito feliz. Então, todas essas experiências, todos esses processos que eu passei, me fizeram amadurecer para hoje poder estar desfrutando o que eu tô tendo hoje, de poder estar atuando, coisa que muita gente queria, que eu sei que é difícil, mas e eu sabia que também ia ser difícil, mas eu fui atrás e hoje estou aqui nos Estados Unidos, estou trabalhando com algo que eu amo fazer, que é ensinar, ser formador, trabalhar com crianças, e todas essas experiências que eu tive, positivas e negativas no meu processo como atleta, depois, lógico, toda a estrutura que eu tive durante o período de faculdade, isso me fazem todo dia refletir e poder ter uma intervenção melhor na minha vida, na minha profissão como formador, né? E atuando no futebol. Sensacional! Nós estamos caminhando para o final da nossa live. Se você quer enviar uma pergunta para o Jader, digita aqui na caixinha que ele vai responder para vocês. E enquanto vocês digitam aí, caso vocês tenham alguma pergunta, Jader, qual que seriam os 3 principais erros que você acredita que pode serem fatais na carreira de um atleta de futebol? Vamos lá. Eu acho que primeiro, assim, principalmente para os jovens, eu digo, quando você é jovem, eu acho que quando você tem você tem uma família que te apoia, como em muitos casos também você tem o contrário, uma família que não te apoia, mas quando você tem uma estrutura familiar que te apoia, acho que é sempre importante você priorizar ouvir os teus familiares, ouvir o teu pai, ouvir tua mãe, ouvir teu irmão, ouvir pessoas próximas que amam você, que sabem que querem teu bem, por mais que vá contra o teu ego, por mais que vá contra o que você quer para aquele momento, mas dê um peso maior para o que essas pessoas estão te orientando. E se você não tem essas pessoas, procure sempre estar cercado de pessoas boas, procure sempre estar cercado, assim,
não não digo se empolgar, não se, como que é, fugiu a palavra agora, mas assim, você não fantasiar, não se empolgar com as facilidades que a carreira, que o mundo, que as oportunidades vão te oferecer. Porque isso também pode te tirar o foco e pode fazer com que você caia em algumas armadilhas que vai custar a tua carreira. Então, e a terceira, que na verdade essa tem que ser a primeira, né? Eu inverti a ordem. Eu acho que a gente tem que ter muita fé. Eu acho que a fé é uma coisa que te faz. Lógico que a fé ela tem que ser seguida de ações, de atitudes. Porque a fé sem atitudes é a mesma coisa que só sonhar e não fazer nada para conquistar esse sonho. Então eu acho que a fé acompanhada de você estar sempre com esse filtro, né, de ouvir as pessoas próximas e filtrar realmente as pessoas que querem o teu bem, isso já é meio caminho andado para você alcançar algo positivo na tua carreira. Nossa, sensacional. E é muito bacana ouvir isso, né? Ouvir os pais, ouvir os familiares. E quando você fala de ouvir aquelas pessoas que te amam, eu vou colocar um parênteses aqui, vou trazer alguns exemplos que eu vejo que às vezes os atletas vão jogar longe e as mães ficam ali chorando, né? Porque o filho não pode passar mal, o filho não pode ter nada. Então, nesse momento, vocês não ouçam as suas mães, tá? Porque senão fica com o psicológico abalado, querendo voltar para casa. Às vezes, a mãe ali, os filhos muito apegados às mães. Então, ouçam os bons conselhos que vão te levar na direção dos seus sonhos. E agora, uma pergunta para os profissionais de educação física. A gente vê profissionais de educação física que, assim como você fez, sonham em trabalhar no exterior. Tem dica? O que você pode dar de conselho para esses profissionais? Compartilhar os seus aprendizados, seus conhecimentos? Eu digo assim, quando eu vim, eu me preparei, né, para vir para cá, né, para os Estados Unidos. Preparação para tudo. Preparação, para tudo. Os processos, né, vamos sempre os processos. Então, eu acho que assim, eu sabia que quando eu vim para cá, até porque eu imigrei para cá como turista, depois mudei o meu status para estudante e quando eu casei, aí o meu status mudou para eu adquiri o Green Card e aí eu passei a ser um residente não americano, mas ter residência americana, digamos assim, que é o Green Card. Você tem o direito de trabalhar naquilo que você quiser, de fazer qualquer coisa aqui nos Estados Unidos. Então, você tem que se preparar, estudar, se você tem um local que você quer ir, que eu quero emigrar para os Estados Unidos, eu quero emigrar para a Europa, estudar o local, estudar a língua, saber como é o mercado de trabalho para a área que você quer atuar. No meu caso, eu não vim contratado por uma empresa, eu simplesmente fiz um processo que muitos fazem, daquela questão de mudar de vida, de vir como turista. Trabalhei aqui, para você ter uma ideia, eu trabalhei na construção civil, trabalhei em restaurante lavando prato, trabalhei de ajudante de instalação de cortina. Então, eu passei por processos que eu já tinha estudado, e eu sabia que eu teria que passar por isso, até chegar no ponto que eu estou hoje. Porque as pessoas muitas vezes podem olhar e falar assim, pô, está trabalhando nos Estados Unidos como personal, tal, vou para lá também. Não é... Vida boa, vida boa, bem... só filé, praia. Não é... É lógico que hoje, morando em Miami, eu tenho a praia 10 minutos de casa, eu tenho que usufruir do lugar que eu estou, é o momento de lazer que eu tenho, né, então eu tenho que aproveitar. Mas assim, tem que estar focado nisso, porque eu vi muita gente chegar aqui, nesses quase 6 anos que eu estou, de chegar aqui, bater e voltar.
não aguentar. Não aguentar por vários aspectos, financeiro, por tudo. Porque lembra que eu te falei do sacrifício que a gente tem que fazer quando a gente estava tocando no ponto como atleta? Do sacrifício Pagar o preço, né? Pagar o preço, você pagou o preço. Exatamente. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, bom, todo o comportamento que eu tinha antes de chegar aqui, até porque eu estou inserido numa cultura diferente, num país diferente, e eu tenho que me adaptar a essa cultura, me adaptar a esse país. Não é esse país, não é essa cultura que tem que se adaptar ao Jader. É o Jader que tem que se adaptar a essa cultura. Então, se eu chegasse aqui e continuasse levando a vida que eu estava levando no Brasil, tendo comportamento e decisões que eu tinha no Brasil, eu estaria vindo para cá passar um tempo, não ia dar certo, e eu ia voltar reclamando ou apontando um monte de coisas que, não deu certo por isso. Não deu certo porque se você não se preparar, é difícil, não é fácil. Fui fazer network, né, de estar estudando, de estar, sabe, de estar preparado para as oportunidades, e eu fui me preparando ao longo desse tempo. Hoje, graças a Deus, eu consigo trabalhar aqui, estou trabalhando, atuando na área que eu me formei, que é um privilégio para poucos, mas é o que eu falo, será que todo mundo tá disposto a passar por o processo, né? Que as coisas, até você alcançar, ou até você chegar no ponto que você queria? Então tem isso, né? Mas sempre, para os profissionais em específico, né, que tenham essa vontade, estudar sempre, tá sempre, porque se caso, não sei como, mas caso essa oportunidade apareça, você tem que estar bem, tem que estar preparado e não cair de paraquedas no lugar e achar, pô, agora eu vou ver como é aqui. Não. Se você tem certeza que você quer ir para um lugar, você tem que já estudar muito esse lugar que você vai para você não ter surpresas quando você chegar. E estar preparado para as dificuldades, porque várias dificuldades, vários momentos eu tive vontade de desistir, porque nós somos seres humanos, é normal, por mais forte, por mais preparado que você seja, nós somos de carne e osso. Tem momentos que é difícil, que são difíceis. Você fala, pô, será? Você às vezes olha no espelho e começa a duvidar um pouco, mas aquilo que eu falei, a fé agregada às minhas ações, a minha busca, me fortaleceu e me fez chegar no ponto que eu estou agora. E eu acredito que a clareza, né, Jader, quando você fala, me parece que você tinha muita clareza o porquê que você estava aí, o porquê que você ia pagar esse preço, e eu acredito que isso serve para quem é profissional de educação física, para quem é atleta, para quem quer mudar de país. Eu acredito que, primeiro, a clareza, o porquê que você vai passar por tudo que você passou, e a questão do modelo da mentalidade, né? Você falou que você precisou mudar a sua mente. Se você mudasse simplesmente de país com a mesma mentalidade, você não teria tido o sucesso que você teve. Então, essa mudança de mentalidade, a clareza, o porquê que você vai fazer isso, o porquê que você não vai desistir naqueles momentos mais difíceis, naqueles momentos que você fala assim, será? Não, você foi com um propósito e se manteve firme nesse propósito. E quando você fala de estudar, e não é só estudar a língua, mas acredito que estudar a cultura, eu me preocupo muito quando eu converso com os atletas, entender sobre as leis, porque as leis aí são diferentes aqui do Brasil. Então, além dessa cultura da língua, entender as leis, como que você deve se comportar em outro país, porque a gente vê que tem jogador que às vezes por falta de informação acaba sendo preso por cometer algumas ações que fala, mas eu não sabia que eu não podia andar com esse tipo de medicamento, e aí acaba... É como um todo, é um todo, né? Você tem que, quanto mais informação, quanto mais preparado você tiver, o percentual de você conseguir
alcançar o objetivo que você colocou no teu plano é maior. E hoje tem muito mais, é lógico, tem informação demais, tem acesso, você tem acesso a tudo. Hoje tem as mentorias, tem coaching, tem. E você tem acesso para se preparar para aquilo que você quiser. Eu não tive isso, sinceramente, assim, eu tentei fazer um filtro de bons, de maus conselhos, de tudo aquilo que eu vivi, de toda a experiência negativa que eu tive, de toda a experiência positiva que eu tive. Eu fiz o meu momento de reflexão ali, parei e aí o meu principal mentor foi Deus, porque eu coloquei tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu procurei planejar, eu coloquei diante dele e pedir direção para ele. Mas hoje você tem, se você filtrar até isso, porque a gente precisa filtrar isso também, os bons profissionais que vão auxiliar você para montar esse percurso, né? E você tem acesso a isso. Isso hoje está muito mais fácil, né? Tá muito mais palpável do que era há um tempo atrás, né? Antes a gente fazia tudo na raça, né? Tentativa e erro, era tentativa e erro o tempo todo. Assim sempre foi comigo. Mas hoje está muito. Não significa que você também não tenha que se esforçar, não tenha que buscar esse filtro de você, né, ter a sua reflexão também, não esperar que as pessoas vão te dar tudo de mão beijada, independente se for, né, um coach, se for uma mentoria, se for um conselho, não pense que vai ser tudo de mão beijada, porque senão você perde a tua própria personalidade também. Você vai ter o tempo todo pessoas falando o que você tem que fazer e você vai perder a tua essência. Então isso também Exatamente. isso tem que ser um pouco filtrado. Mas nunca desistir. Não, sempre vai ter isso assim, em livros, mas é muito verdade. Sempre vão ter muitas pessoas tentando te colocar para baixo. Sempre vão ter muito mais pessoas falando que não vai dar. Ah, para que você vai fazer isso? Não vai. Na verdade, essa pessoa que está falando isso, ela queria estar tendo a coragem que você teve de fazer. Então, se você tem algo, certeza de algo que você quer fazer de bom para a tua vida, vá atrás e busque pessoas, busque se espelhar em pessoas que já estão, talvez, numa posição que você queira estar. Procure entender o processo que essas pessoas passaram para poder chegar aonde elas estão e segue teu caminho. A inteligência emocional ninguém vai poder dar para você, né? Você pode ter os melhores mentores, os melhores coachings, mas essa inteligência emocional na hora de lidar com todas adversidades e na hora de tomar as decisões, você vai precisar ouvir o seu coração e, como o Jader falou muito bem, pedir orientação e direção para Deus, porque às vezes a gente quer fazer tudo sozinho e acha que a gente tem controle de tudo, ou fica nervoso quando as coisas não saem exatamente da forma que nós planejamos, né? Mas é porque eu acredito que nós não temos controle de nada, e se Isso é você verdade. fez a sua parte, seguiu todos os conselhos e mesmo assim alguma coisa saiu diferente, entrega e confia, porque nós somos limitados, né? Mas quando você pede direcionamento, você vai ter esse discernimento para saber que tem algo melhor para vir, porque quando uma janela se fecha, é porque tem uma porta muito maior para se abrir e a gente não sabe de todas as coisas. Alguém Isso, mandou alguma pergunta? Oi? e isso acaba nos limitando, né? Isso que é o mais nos limita, né? Quando a gente não passa a enxergar dessa maneira, a gente não, por que que isso não deu certo? Por que que essa porta se fechou? A gente fica querendo entender o que não vai voltar, entendeu? Muitas vezes que não está no nosso controle. O que está no meu controle é buscar uma nova oportunidade, buscar olhar para frente, buscar evoluir, buscar entender as minhas fraquezas, né, e tentar minimizá-las, porque nós temos fraquezas, todos nós temos,
e nós precisamos trabalhá-las, precisamos identificá-las para nos fortalecer e estar sempre preparado para a nova oportunidade, para criar, né, essas novas oportunidades. Com certeza. E se a gente parar para pensar, na verdade, os desafios, os obstáculos, os problemas, como cada um quer chamar, na verdade, são bênçãos disfarçadas, né? Como você falou, se você não tivesse passado por tudo que você passou, hoje você não estaria aí em Miami, casado, feliz e trabalhando com as crianças maravilhosas, fazendo o que você ama e compartilhando seu conhecimento, seus dons e os seus talentos que são únicos. Não existe nenhum ser humano na face da Terra parecido com o Jader, com a história do Jader, né? Então, graças a tudo isso, né, a essas pedrinhas, a esses obstáculos que você passou, serviram de trampolim para que você pudesse chegar e estar onde você está hoje. Jader, eu quero agradecer imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade por compartilhar um pouco da sua experiência, da sua história, da sua vivência com todos nós. Quero agradecer a todos vocês que passaram por aqui na live de hoje. E se você acredita que esse conteúdo é relevante e que pode agregar valor na vida de mais pessoas, clica no aviãozinho aqui e compartilha com mais 3 pessoas, porque quando nós compartilhamos, nós somamos. E hoje você pode fazer a diferença na vida de uma outra pessoa. Então, gratidão, Jader, imensamente gratidão por tudo que você compartilhou conosco, pelo seu tempo, pelos ensinamentos e pela sua generosidade de estar aqui conosco nesta live. Obrigado, Jane, obrigado. Um prazer, foi um prazer imenso, assim, passou rápido e sempre que você precisar estarei à disposição. Fico feliz em poder contar um pouco, poder compartilhar um pouco da minha experiência, e a gente sabe que muitas vezes se 1% do que tudo que nós falamos aqui servir para alguém, né, servir para abrir a mente para alguma coisa, para um despertar diferente para a vida da pessoa, eu acho que nós já estaremos satisfeitos com isso, né? Então, também grato pela oportunidade, pelo convite, e estarei sempre à disposição. Então, uma ótima noite a todos, gratidão, forte abraço na esposa, agradeça a sua esposa por liberar você para estar falando aqui conosco, né? Menos tempo com ela, então manda um abração para ela. Como que é o nome da esposa? Sheila. Sheila, forte abraço para você e gratidão por deixar o Jader ser luz aqui na vida de mais pessoas. Até a próxima, Jader. Tchau, tchau. Valeu, Jane. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.